abrir aqui o cronograma redação, quarto bimestre, para que vocês possam ficar antenados, ligadinhos, hein? Nas atividades do cronograma. Hoje, então, dia 4 de novembro, termina o prazo, encerra o prazo da resenha crítica, da entrega da resenha crítica. Ok? Não esqueçam disso. Eu vou ler de quem eu já recebi. Se eu deixar de falar o nome de alguém, ou é porque eu vi agora cedo, mas pode ser que tenha acontecido, eu posso errar, né? Então, se alguém enviou e eu não falar o nome, podem me dar um alerta, tá? Quando eu terminar de ler todos os nomes, pode mencionar aí. Quem já entregou resenha crítica? Alice, Arthur Noronha, Davi, Gabriel Zanetti, Gabriel Góes, Gustavo, Isabela, José Haroldo, Júlia, Marcelo, Maria Eduarda. Foram os alunos que já... Sandra, Oi. eu já entreguei. Já, Letícia? Verdade. Eu também. E faz um tempo já. É, o meu também. Ah, tá. Então vamos lá. Deixa eu pôr aqui um pontinho, depois eu dou outra olhadinha. Giovana, Letícia, né? Mas Sim. quem? Quem que eu não mencionei? Lucas, entregou ontem? Lucas. Ok, vou pôr o pontinho aqui, depois eu vou pôr... Eu tô pondo um pontinho com um círculo, tá? Para eu ver direitinho. Se eu não receber, deixa eu ver, o Lucas, Letícia e a Giovana. Coloquei um pontinho com um círculozinho aqui para diferenciar dos outros. Deixei de falar mais algum nome aí? Deixei de falar. Deixa eu ver aqui no bate-papo alguém colocando alguma coisa. Espera aí. O que é para entregar hoje mesmo? Olha aí, o cronograma está aberto no slide. Atenção, alunos do 8º ano, hein? Slide aberto do cronograma. Olha o que tem que entregar hoje, o prazo, resenha crítica. Atenção, alunos, fiquem ligados na aula, sentados corretamente para acompanhar a aula. Cada um aí, na sua casa, como se estivesse em sala de aula. E temos ainda alunos que não entregaram Haikai. Emanuele está aí? Emanuele, você está aí? Me dá um oi. Me dá um oi. Ou no bate-papo, ou em voz alta aí, ou no microfone. Emanuele? A Emanuele está aí. Preciso de um oi seu, minha moça linda. José Mateus, eu não sei se está. José Mateus, Emanuele. Tem alunos que não entregaram Haikai, tem alunos que não entregaram sinopse, tem alunos que não entregaram artigo de opinião. Ok, Gabriel Vieira, depois eu dou uma olhadinha aqui no seu, tá? Vou pôr aqui uma bolinha com um círculozinho aí, que acabou de enviar, depois eu dou uma olhadinha, tá? Muito bem, hein? Alunos, então, só para reforçar, que ainda não entregaram as produções no prazo, olha só do Haikai, meu Deus, vai valer metade de ponto ou menos da metade, né? Se ainda tiver coragem de entregar o Haikai. Acredito que alunos que não estão se organizando aí nas datas, nos cronogramas, acredito que realmente esses alunos vão sentir muita dificuldade, e com isso a nota vai abaixando, hein? Estamos finalizando o ano, finalizando o bimestre, temos apenas um mês de aula, contadinho, hoje é dia 4, nossas aulas irão até dia 4 de dezembro, com todos os alunos juntos, então temos um mês de aula, atenção nisso, tá bom? Bom, de redação, alguma pergunta? Livro... Olha lá, dia 18 de novembro, na hora da aula,
O Menino do Dedo Verde é uma história fácil, uma leitura fácil de ler, ele não é longo, é uma história curta, de fácil entendimento, e então tem que já fazer essa leitura para vocês ficarem já atentos na avaliação do livro, que vai valer 25 pontos, tá certo? Alguma pergunta em relação à redação, pessoal? Hein? Emanuele não me deu um oi, hein? Oi. Oi. Não, eu falei que não tem pergunta. Ok, nenhuma dúvida, né? Então, a gente vai fechar aqui o cronograma de redação, só lembrando mais uma vez das atividades que já foram dadas, que já encerraram o prazo, tem possibilidade de entregar, mas quanto mais tempo, menos é o valor, menor é o valor, ok? Deixa eu admitir a Alice. Vamos pegar a apostila, então, na página, capítulo 14, página 10. Meus alunos, só voltando aqui em redação, eu já falei nas outras aulas e vou reforçar. Tem aluno que ainda tenta enganar professor ou enganar a si próprio, né? São os dois. Primeiro, enganar a si próprio, depois é tentar enganar o professor, plagiando. Então, muita atenção, porque senão vocês acostumam a fazer isso e vocês serão prejudicados. Alunos que receberam 6 pontos valendo 20, lá no 7º, uns 7 alunos. Ontem a minha aula foi sobre isso, no 8º aconteceu bem pouquinho. Não foram muitos casos, não. Foi 1 ou 2. No 7º, não. O 7º está sendo perigoso, porque eles estão achando a facilidade em copiar e colar da internet, enganando a si próprio, né? Vamos dizer assim. Então, muita atenção nisso, porque estamos na aula à distância, mas o ano que vem, todos esses gêneros textuais, alguns deles vocês verão novamente, tá? Eu acompanho aí o 9º ano e o gênero textual, o material não vai mudar, porque ele já foi reformulado, então muitos gêneros textuais vocês verão novamente lá no 9º ano. Então, seria, assim, de fundamental importância vocês guardarem os slides, não sei como que vocês podem fazer aí para imprimir, pelo menos de redação, nos gêneros textuais que eu coloquei, pontuei as características, vocês guardem aí todos os trabalhos que vocês realizaram este ano, porque muitos vocês vão poder aproveitar no 9º ano para se embasar, tá? E esses alunos que estão plagiando, reflitam um pouquinho que aprendizado terá para a sua vida. Nenhum. Então, muita atenção nos trabalhos que vocês fazem, não só de redação, mas qualquer outro trabalho, que isso é crime, é proibido, não se pode copiar e colar. E sim, você pegar as ideias da internet e reformular, trocando palavras, colocando aí o seu entendimento e a sua interpretação. Outro assunto, ainda tem aluno do 8º ano que entrega sem cabeçalho. Cabeçalho é uma norma, é uma regra importante, não se entrega trabalho nenhum sem antes fazer o cabeçalho. Nós, professores, não temos bolinha de cristal. Aí dá para a gente perceber porque tem pelo e-mail, mas o normal, o certo, vocês pegarem lá no caderno de produção textual, já tem o formuláriozinho, né? Aquela estrutura de cabeçalho, é só registrar, copiar dali. Ok? Palavras repetidas, atenção na digitação, na montagem do texto de vocês, com muitas palavras repetidas. Isso também perde esse ponto com o excesso, de que vocês podem substituir por outras palavras, né? Como pronomes, palavras sinônimas e etc. Tá? São questões que a gente tem que colocar, precisa colocar para vocês escreverem sempre
muito, muito melhor, com um enriquecimento, um vocabulário mais rico, para que a produção, para que a redação tenha um valor, assim, joia para vocês, tá, meus queridos? É um recadinho de redação importante. Então, vamos lá. Já li aqui, João, um recadinho da Manu, tá? Que pena. Ela, depois eu preciso falar com ela, vou procurá-la no privado. Muito bem, nós começamos no primeiro tempo de aula, assim, eu falei bem rapidinho, o nosso tempo finalizou, que os pronomes relativos, eles têm como função, né, o pronome em si já tem a função de acompanhar, substituir um nome, né? E a palavra relativo, ele ajuda, no caso, a relacionar as coisas, os seres, pronome relativo, por isso que vem a palavra relativo. Lembra-se, relação, né? Então, o pronome é uma palavra invariável, né? Ela é uma palavra variável, uma classe gramatical variável e que tem como função, o pronome relativo é relacionar com um termo anterior, no caso, antecedente, que geralmente é um substantivo, ok? Opa, Vitor Hugo! Já deve ter recebido um alerta da Lília. Vitor Hugo, vou esperar ele conectar aí. Muito bem, então, dando continuidade aqui. Pronomes relativos e a conexão em orações. Nós temos como pronomes relativos que, quem, o qual e as suas variações. Que seriam as variações? O qual, a qual, os quais, as quais. Temos também onde e temos também cuja, onde eu posso falar cujo, cuja, cujos, cujas. Então, esses são os pronomes relativos. Repetindo, que, quem, o qual e suas variações, onde, cujo, também com as suas variações, ok? Então, nós vamos ver devagarinho cada um deles, tendo que cada um relacionando, tentando entender. Depois tem alguns exercícios, que eu não sei se vai dar hoje, não sei se também amanhã a gente tem correção de exercício, né? Mas adiante, vamos lá. Deixa eu só dar um alôzinho aqui, Vitor Hugo, me dá um oi aí, Vitor Hugo, nem que seja no bate-papo. Você coloca no bate-papo para mim por que você faltou tanto às minhas aulas, tá? Coloquei lá no grupo dos professores para a Lilian te procurar. Coloca aí no bate-papo que eu quero tentar entender. Muito bem. Pode, Vitor Hugo. Depois você, quando terminar a aula, você pode mandar pelo WhatsApp, a gente conversa um pouquinho no privado, tá bom, meu aluno? Até para a gente ver redação também a sua situação. Eu acredito que algo tenha acontecido aí na sua vida para ter faltado tanto as minhas aulas, né? Muito bem, então voltando aqui. Observe o seguinte período. Ele apresenta duas informações que correspondem a duas orações. Exemplo, este é um cidadão. Temos ali um verbo é, e na outra oração tem o verbo age, que sempre age honestamente. Esse que não é conjunção, e sim um pronome relativo. A gente pode até substituir muitas vezes por o qual na frase para a gente ter uma certeza que ele é um pronome relativo. Os pronomes que e qual, ou os quais, ou o qual, são bem correspondentes um do outro, que já já a gente vai ver por quê. Ó, este é um cidadão, mesma coisa de dizer, cidadão sempre age honestamente. Então, esse que é um pronome relativo que está se relacionando à palavra cidadão, que é um substantivo. Então, o pronome relativo tem essa função de relacionar, né? Então, se a gente volta na frase a um termo antecedente, e conseguir substituir na oração seguinte, aí a gente tem a certeza de que ele é um pronome relativo. Veja que, para unir as duas orações em um só período, foi empregado o vocábulo que, né? Vocábulo é palavra. Essa palavra pertence ao grupo dos chamados pronomes relativos, que normalmente desempenham dois papéis: o de ligar e o de retomar. Olha que interessante aqui, importantíssimo, hein?
ele tem a função de ligar. Dois termos que se relacionam. Uma palavra é ligada a uma oração ou uma oração é ligada a outra. O outro é de retomar um substantivo ou um pronome pessoal anteriormente expresso. Vamos ver, então, no exemplo. No caso em análise, a palavra retomada pelo pronome relativo é cidadão, na frase lá de cima. Vejam bem, pronome relativo está retomando a palavra ao substantivo cidadão. Este é um cidadão que sempre age honestamente. Além do que, você vai estudar neste capítulo estes outros pronomes relativos, ó, quem, o qual e suas variações que eu mencionei é a qual, os quais, as quais, onde e cujo, o cujo também com as suas variações, cuja, cujos e cujas. Variação seria nisso aí, é mudar o gênero e mudar o número, singular, plural. Então, vamos analisar agora o pronome relativo que, vamos lá, pode retomar, como foi falado lá em cima, uma das funções dele, um dos papéis. Então, ele pode... peraí, me perdi aqui. Pode retomar termos que indicam pessoas ou coisas. Olha lá, pessoa, eu, que vivo me irritando com vendedores. Então, nós temos aí o pronome pessoal indicando pessoa, eu, e esse que está retomando a esse pronome que indica uma pessoa. O que o Senhor viu nesse jeans, que nem cai bem? Olha lá, o pronome relativo que está retomando também a um substantivo. É a mesma coisa de falar, o jeans nem cai bem, né? Ou na de cima, eu vivo me irritando com vendedores. Então, quando eu posso fazer essa substituição, essa retomada, essa relação, eu tenho a certeza de que é um pronome relativo. O pronome relativo quem? Quando que eu posso usar o pronome relativo quem? Refere-se a pessoas, ele só se aplica a pessoas, o pronome relativo quem. É, em geral, antecedido por preposição. Este é o amigo a quem muito admiro. Então, esse quem está retomando, olha lá, se referindo a palavra ao seu antecedente, que é amigo. Eu posso substituir nessa segunda oração o amigo que muito admiro, né? É um amigo que eu muito admiro nesse caso. Então, eu retomo a um termo antecedente, está se referindo a uma pessoa, amigo, pessoa. Então, eu uso, nesse caso, o pronome relativo quem. Quando o termo antecedente, quando é antecedido, está se referindo a uma pessoa e também está acompanhado por uma, antecedido, no caso, por uma preposição. Vejam a frase seguinte. Este é o amigo de quem falei recentemente. Não, este é o amigo de que falei recentemente. Então, o quem está se referindo a um termo antecedente que é uma pessoa, é o amigo. E olha a preposição também bem próxima, antecedendo a esse pronome. Então, temos, por enquanto, o pronome relativo que, o pronome relativo quem? A gente também vê sempre dentro do contexto, né? Agora, o pronome relativo o qual, que pode ser também correspondente ao pronome relativo que. Vocês vão perceber por que eu estou dizendo isso. Vamos lá, ó. O pronome relativo o qual e as suas variações. Ele pode referir-se a pessoas e a coisas, funcionando à semelhança do pronome que é o primeiro aí que a gente viu, a primeira regrinha. É bastante usado em situações que poderiam gerar ambiguidades. É aqui que o qual e as suas variações substituem um pronome que, para evitar ambiguidade, para evitar um duplo sentido. Querem ver aqui, ó? É bastante usado em situações que poderiam gerar ambiguidades. Então, por isso eu uso o qual
substituindo o pronome que. Ao invés de colocar que, eu uso o qual. Veja um exemplo aqui, se eu colocar o que. Olha, conheci ontem a avó de um velho amigo, por exemplo, hein, que mora em Manaus. Aí eu falei, ué, quem é que mora em Manaus? É o velho amigo ou é a avó dele? Percebem? Vou repetir. Conheci ontem a avó de um velho amigo que mora em Manaus. Então, o que, nesse caso, gera uma ambiguidade. Por isso que a gente usa o pronome relativo o qual, a qual, ou os quais, ou as quais. Porque tem a mesma referência, a mesma regrinha do pronome relativo que, só que eu uso a qual para evitar essa ambiguidade. Olha só a diferença. Conheci ontem a avó de um velho amigo, a qual mora em Manaus. Então, aqui mostra mais detalhado, mais especificado, com maior compreensão de quem que está se relacionando. A avó. Né? Se fosse o qual, seria o velho amigo, mas olha lá, está a avó. Então, está se relacionando a avó. Por isso, usei a qual. E aqui vem a explicação que eu acabei de dar a vocês. Observe que nesse exemplo, se fosse empregado o pronome relativo que no lugar de a qual, haveria uma ambiguidade, pois não ficaria claro se quem mora em Manaus é a avó ou é o amigo. Então, por enquanto, ó, vimos o pronome relativo que, quando se usa, o pronome relativo quem, quando que ele também é indicado no seu uso, e quando que a gente usa o pronome o qual e as suas variações, feminino ou no gênero e no número, modificando aí dependendo do contexto, de como vem na concordância. Sabemos que os pronomes relativos, eles têm alguns pronomes relativos que não variam, são chamados de invariáveis, por exemplo, que é um pronome relativo e ele não varia. O quem é um pronome relativo e também não varia. Onde é um pronome relativo que também não varia. Como nós temos os pronomes variáveis, que é o caso aí do o qual e as suas variações, e cujo com as suas variações. Ok? Tudo bem até aqui, ou mais ou menos bem, nos pronomes relativos? A gente tem que saber direitinho os pronomes relativos, e depois, como eu disse, como eu já mencionei a vocês, quando eu terminar as atividades, os exercícios de pronomes, eu vou associar no capítulo seguinte, no capítulo 15, onde tem lá como conteúdo as orações subordinadas adjetivas, porque as adjetivas são introduzidas por pronomes relativos, principalmente o pronome relativo que, né, que é o mais usado dentro das orações subordinadas adjetivas, porque as adjetivas, junto com as subordinadas substantivas, elas serão próximo assunto, próximo conteúdo de atividade avaliativa, que é dia 19. Então, nós vamos ter tempo até lá para a gente ver as subordinadas adjetivas, tá certo? Então, muito bem, vamos dar continuidade aqui na página seguinte. Temos a número 1 para a gente tentar fazer juntos. Vamos lá. Analise a frase. A menina pegou a caixa do colar que estava sobre a mesa e responda o que se pede. Com base na leitura, é possível afirmar com certeza o que estava sobre a mesa? O que vocês acham? Olha, estamos vendo ali o pronome relativo que está se referindo a um antecedente, né? Só que a gente, vamos ver como que vocês vão analisar isso aqui. Um antecedente está, vamos colocar assim, caixa do colar, certo? Caixa do colar é o antecedente aí ao pronome relativo que. Mesma coisa eu colocar, caixa do colar estava sobre a mesa. Vejam como eu posso substituir o pronome relativo pelo termo antecedente? E agora? Dá para a gente ter a certeza que o que estava sobre a mesa? O que estava sobre a mesa? Vamos analisar juntos esta frase aí. O que vocês acham? Dá para compreender ou causa alguma ambiguidade?
Alguém colocou no bate-papo. Vamos ver se é alguma resposta. Dá para entender? A Carla disse que dá para entender. Concordam com ela ou alguém discorda com a Carla? Vamos levar a uma posição aí, levando os seus argumentos, suas opiniões dentro da interpretação. A menina pegou a caixa do colar, que estava sobre a mesa. É possível afirmar o que estava sobre a mesa? A Carla disse que é. O que vocês acham? Esse Eu também acho silêncio. que é. Você também acha que é, Arthur Noronha? Quem mais? Porque eu vou dizer a vocês que não é. Alguém pode descobrir por que que não é? Por que que esse pronome que aí não dá para entender o que estava sobre a mesa? Será que alguém consegue interpretar? Dizer com certeza e justificar o que eu estou afirmando, que não dá para entender, não dá para a gente saber com certeza o que estava sobre a mesa? Hein? Vejam a palavra... Opa! Por que que dá um duplo sentido? É isso que eu quero saber. Eu já estou afirmando para vocês que não dá para saber se é a caixa ou o colar que estava sobre a mesa. É isso aí mesmo. Não dá para saber se é a caixa ou o colar que estava sobre a mesa. Aqui o ideal seria colocar o pronome relativo o qual, né? O que será que estava sobre a mesa? A caixa do colar, é a caixa ou é o colar que estava lá sobre a mesa? Então, aqui não é possível saber. Eu não sei se esse silêncio de vocês é por não entender ou é preguiça de responder. Desculpem o termo, mas eu fiquei assim preocupada. Não entender, foi o não entendimento, esse silêncio? Sandra, eu não entendi muito bem. Da ambiguidade, a ambiguidade a gente trabalhou bem no sexto ano, algumas atividades com ambiguidade, tudo que pode causar duplo sentido, um duplo entendimento, como é lá da frase anterior, conheci ontem a avó de um velho amigo, né? Se eu tivesse a palavra que ali, que eu dei o exemplo para vocês, conheci ontem a avó de um velho amigo, se tivesse que mora em Manaus, daria um duplo entendimento. A ambiguidade é quando tem mais de um sentido, você pode interpretar por mais de uma maneira, como é aqui. A menina pegou a caixa do colar, ela pegou a caixa ou ela pegou o colar, não é? Nesse sentido que gerou, deixa eu ver um bate-papo aqui, peraí. Tá bom, Carla, já li aqui o seu recadinho, tá, minha linda? E tá joia, não tem problema. O bate-papo aqui, o chat é para isso mesmo, quando a gente não tem condições aí no microfone, ótimo. Então, não é possível saber, com base apenas na leitura, o que estava sobre a mesa, pois o pronome relativo que pode referir-se tanto à palavra caixa como à palavra colar. Então, aqui o ideal seria usar a palavra o qual, o pronome relativo o qual, né? Reescreva. Até dei a resposta. Reescreva o período substituindo o elemento apresentado na sua resposta ao item anterior por outro da mesma função. Poxa, acabei dando a resposta para vocês. Mas assegurando soluções para a situação analisada, onde vai dar para a gente perceber ao certo. Então, vamos lá. Como que a gente pode colocar esse novo período? A menina pegou, como que ficaria? Hein? Pode ser de duas maneiras. Associando a caixa ou associando ao colar. A menina pegou a caixa do colar, a qual estava sobre a mesa, se referindo à caixa. Então, vamos lá. Peraí, Yasmin, fala de novo a primeira.
A menina pegou a caixa do colar, a qual estava sobre a mesa. A qual estava sobre a mesa, é a caixa. Pegou a caixa, né? Olha esse A aí, antes do qual está denominando, está se referindo à caixa. E como que pode ficar da outra maneira para ficar mais compreensível? A menina pegou a caixa do colar, o qual estava sobre a mesa. Ok, que aí no caso é o colar que estava sobre a mesa. Exatamente. Então, lembrando que o pronome relativo, o qual, ele faz esta referência melhor, um entendimento melhor, para evitar a ambiguidade que, às vezes, o pronome relativo que causa. Então, o qual ajuda a esse maior entendimento, certo? Ou alunos, eu sempre falo para vocês, quem me conhece sabe disso, e o pouco contato que eu tive com os alunos novos, eu acredito que várias vezes também já tenha escutado o que eu vou dizer aqui agora. Nenhum conteúdo novo o aluno compreende na primeira explicação, às vezes nem na segunda explicação, às vezes nem na terceira, dependendo, né? Nem muito difícil. Claro que tem uns que conseguem com facilidade, né? E tem outros que têm essa dificuldade, mas não quer dizer que é dificuldade. É a primeira vez que vocês estão escutando esse conteúdo. Então, é compreensível. Essa palavra que eu deixo para vocês agora, já que a aula está quase terminando. É compreensível que não entenda por completo na primeira explicação. Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura em casa, se der amanhã a gente volta nisso depois das correções, porque a gente vai ficar em algumas aulas um pronome relativo, para depois a gente passar para as orações subordinadas adjetivas, que vai depender desse pronome relativo aí para a compreensão das orações, tá certo? Ok, eu vou parar para a chamada, que falta aqui menos de 4 minutos para terminar a nossa aula. E lembrando que eu vou deixar no grupo regras de concordância nominal para vocês fazerem alguns exercícios para segunda-feira, tá? Alice, Arthur Noronha, Presente. Alice Desculpa a demora presente. que eu tô pelo celular hoje. Ok, Presente. Arthur Noronha, presente. Arthur Rios, presente. Carla, ok. Davi, Emanuele. Emanuele estava com um probleminha no Zoom, né, João, que você colocou para mim aí. Gabriel Zanetti, o Davi presente, ok. Zanetti, Gabriel Vieira, Presente. ok. Giovana, Presente. Gustavo, o Gustavo entra na aula, às vezes ele tem, eu não sei, alguma dificuldade aí, talvez internet, né, não sei. Isabela. Presente. João Guilherme, ok, João. João Nilo, ok. José Haroldo. Presente. Joia. E alguns alunos eu vou pular porque eu já percebi que não estão. Letícia, não entraram, né? Letícia, ok. Lucas, ok. Luiz Fernando. Presente. Marcelo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Mariana. Ok, Mariana. Nicolas. Ok, Thalita. Ok, Vitor Hugo. Está aí, Vitor Hugo? Ok, Vitor Hugo, me procura depois, me dá um oizinho para a gente conversar, tá? Você e Mariana. Ian. Yasmin. Presente. Ok, e o Ian, hein? Cadê você, Ian? O Zanetti, acho que também não respondeu. Respondeu? Ian e Gabriel Zanetti.
Então, vamos dar continuidade aqui. Vejam bem. Neste capítulo, então, até aqui, vimos os pronomes relativos que, quem, o qual e suas variações. Agora nós vamos para o onde, um outro pronome relativo, onde a gente sabe que refere-se, no caso, a lugar. Vejam, esta é a cidade onde moro atualmente. Vejam antes dele, olha o termo antecedente, um substantivo a que ele corresponde. Então, lembrando sempre que o pronome relativo ele tem um antecedente, que é um substantivo. Mesma coisa eu dizer, a cidade que moro atualmente, né? Atualmente moro na cidade, pode inverter aí, mas que pode substituir, no caso, se referindo ao termo cidade. Não sei se vocês lembram ou sabem, tem também a diferença do aonde, né? O aonde, ele aparece um verbo que indica movimento. Por exemplo, assim, leve isso aonde você quiser. Ó, leve, de levar, então indica movimento. Então, eu uso aonde, que aí vai ser um advérbio, né? No caso aqui, onde, substituindo a palavra cidade ao seu antecedente, nós temos um pronome relativo. A mesma coisa de falar,